Bom dia, amigo. Como é bom nos encontrarmos e termos no programa logo de manhã a oportunidade para compartilhar a palavra de Deus. Quero que você saiba da minha satisfação em poder contar com a sua companhia. Cedinho, início do dia, mas com muitas expectativas em relação àquilo que ainda virá ao longo desse dia. Portanto, receba o nosso abraço, um abraço que vai aí com um desejo de um dia muito abençoado por Deus. Mas eu me dirijo particularmente a você que justamente hoje completa mais um ano de vida. A você, um abraço todo especial, que vai com um grande desejo de que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida, que o Senhor supra cada uma de suas necessidades, que o Senhor guie os seus passos e que os seus relacionamentos sejam marcados por muita paz, muita harmonia e pela bondade do Senhor. A todos o convite para que os próximos instantes sejam dedicados à reflexão em torno das Escrituras. Vamos juntos à palavra de Deus, ver aquilo que Deus tem para nos falar neste momento. No livro dos Provérbios, no capítulo número 4, eu quero ler com você o versículo 18, que diz o seguinte: Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Há algumas coisas contidas na declaração presente nesse texto, nesse versículo. Uma delas, muitas vezes encontrada nas Escrituras, é a distinção entre justos e injustos. A Bíblia fala de justo como aquele que busca ao Senhor, como aquele que busca a vontade de Deus. Convém lembrar que a Bíblia diz que justo em termos absolutos não existe ninguém. Nenhum de nós é perfeito, todos somos pecadores, todos somos falhos. Os justos, aos quais se refere o livro dos Salmos, algumas vezes o livro dos Provérbios, são aqueles que, apesar de seus erros, apesar de suas falhas, decidem buscar o Senhor. É aquele que tem seu prazer na lei do Senhor, que na sua lei medita de dia e de noite, para usar a expressão do Salmo 1. Então, essa distinção entre o justo e o ímpio, entre aquele que se propõe a seguir ao Senhor e aquele que abraça sua própria vontade de forma egoísta, é uma distinção claramente presente nas Escrituras. Descobrimos então que em nossa vida nós podemos optar por obedecer ao Senhor, ouvir a sua voz e viver em sintonia com Ele, em harmonia com o seu projeto. Ou podemos optar por abraçar os nossos próprios projetos, nossos próprios desejos e viver a vida daquele que a Bíblia chama de ímpio. Ímpio porque pecador, ímpio porque não está pronto a assumir uma atitude de piedade e de obediência diante do Senhor. Outra coisa presente nesse texto é o conceito de esperança. De alguma forma, esse texto acaba nos lembrando aquela mesma promessa encontrada no livro dos Salmos, de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A imagem do brilhar do dia, do raiar do dia, é a imagem evocada aqui para trazer a ideia de alento, de alegria e de vitória. O dia surge com as luzes do dia dissipando as trevas da noite. O raiar do novo dia significa a chegada do brilho do sol, a chegada da cor, a chegada da alegria, a chegada da segurança. Esses elementos ausentes na noite, mas que surgem com o raiar de um novo dia. A imagem da luz da aurora é evocada aqui para trazer à tona mais uma vez a ideia de que esperar no Senhor sempre trará consigo a esperança, a expectativa. Significa dizer que nossa caminhada com Deus incluirá, sim, momentos de dificuldade, de escuridão e algumas noites. As noites sempre serão vividas, no entanto, com a firme convicção de que o dia vai raiar, de que o novo dia surgirá. Essa mesma ideia é evocada aqui ao falar do caminho do justo. Aquele que opta por obedecer à voz de Deus, aquele que opta por seguir a sua vontade, tem em sua trajetória, portanto, esse conceito de algo crescente, de um aperfeiçoamento constante. A vereda dos justos é como a luz da aurora. Não como o ocaso, mas como a luz da aurora. O conceito, portanto, de distinção entre justo e ímpio, o conceito de esperança presente em todas as mensagens bíblicas a respeito da nossa opção por seguir a Deus e buscar a sua vontade. Mas há uma outra ideia presente nesse texto, que é justamente essa ideia de expectativa, de promessa. A luz que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito.
É muito interessante ter isso em mente, porque quando a Bíblia quer nos lembrar que nossa caminhada com Deus deve ser uma caminhada de aperfeiçoamento, em que nós somos e devemos ser cada dia melhores. A cada dia devemos estar mais próximos a Ele, a cada dia mais parecidos com Ele, a cada dia mais capazes de refletir a Sua presença em nós, refletir o Seu caráter e refletir o amor de Deus que é derramado em nossos corações. Aqui eu quero lembrar que essa ideia de um aperfeiçoamento constante é lembrada pelo apóstolo Paulo em alguns textos de suas epístolas, como por exemplo na segunda carta aos Coríntios. E ali é interessante porque Paulo faz uma curiosa comparação entre a nossa vida física e o nosso desenvolvimento espiritual. O que ele vai lembrar, e todos somos conscientes disso, é que o nosso homem exterior se corrompe, ou seja, à medida que os anos passam, nossas capacidades físicas vão diminuindo, nosso vigor físico se esvai, nossa saúde se esvai. A verdade é que o envelhecer é sublime porque é conquista de vitória, mas sempre será acompanhado de uma crescente limitação física. Paulo então diz que, embora nosso homem exterior se corrompa, seja com envelhecer, seja com a enfermidade, seja com a morte física, diz Paulo que o nosso homem interior se renova a cada dia. O projeto de Deus é que nós sejamos cada dia melhores, até ser dia perfeito. Um dia estaremos na presença de Deus. Um dia experimentaremos a glória da sua presença. Só então experimentaremos a perfeição. Paulo diz em 1 Coríntios 13 que agora ele conhece em parte, mas então conhecerá como é conhecido. Um dia nós estaremos ao lado de Jesus. Nós o veremos face a face e viveremos a plenitude da vida eterna com ele. Até lá, que a nossa caminhada seja de aperfeiçoamento constante. Que a nossa vida se compare à luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra ilustra com tanta beleza a experiência de Te seguir, de viver contigo, de caminhar ao Teu lado. Embora sejamos falhos e pecadores, Tu nos perdoas, Tu nos justificas. E à medida que caminhamos contigo, Tu nos tornas cada vez melhores. Que cada amigo que nos assiste neste instante tenha a gloriosa experiência de confiar em Ti, de depender de Ti e de ser aperfeiçoado por Ti a cada dia, rumo à vida eterna. No nome de Jesus. Amém. Lá vem o sol pra dizer enchendo a terra de luz, a noite luz despontando no horizonte. Lá vem o sol quando fim a noite pra dizer que é dia. Colégio Americano Batista, educação para toda a vida. Do infantil ao ensino médio, você tem no Colégio Americano Batista profissionais, professores, mestres e doutores, qualificados desenvolvendo atividades com competência e valores cristãos. Venha fazer parte desta conquista. Está aberto o processo seletivo para novos alunos da manhã e tarde. Prova dia 28 de novembro. Informações 2122-5599. Colégio Americano Batista, há mais de 100 anos educando gerações.